Olá a todos, eu sou a professora Patrícia Medeiros, da Universidade Federal de Alagoas, e a pedido da professora Michele Jacobi, eu vou falar um pouco para vocês sobre um dos trabalhos mais recentes do nosso grupo de pesquisa. Eu faço parte do Laboratório de Ecologia, Conservação e Evolução Biocultural, e esse trabalho foi liderado pela Danúbia Gomes, que é uma estudante de doutorado do nosso grupo. Basicamente, nós nos interessamos com esse trabalho por entender um pouco do que faz com que as pessoas consumam de forma diferenciada plantas alimentícias silvestres. Essa questão, né, de uso diferenciado, de consumo de alimentos, já vem sendo tratada em diversas áreas do conhecimento, né, diferentes aportes teóricos vêm sendo trazidos, inclusive da nutrição. Nós temos informações bem interessantes mostrando o papel de variáveis como o sabor, né, em contextos urbanos principalmente. Nós vemos que o sabor é um fator que impulsiona o consumo de diversos alimentos, enquanto que o potencial nutricional também é um fator super importante, né? Quais são os nutrientes presentes naquele alimento, questões relacionadas a preços também são super importantes na hora de definir o que será consumido pela família, além, é claro, de fatores que estão ganhando crescente importância, como é o caso do rótulo de orgânico. Hoje, muitos segmentos buscam alimentos orgânicos, alimentos sustentáveis. Então, dentro de um contexto principalmente urbano, os estudos têm mostrado isso. Mas nós nos interessamos por estudar principalmente comunidades rurais, em um contexto no qual essas pessoas elas buscam o recurso a partir da coleta. E por isso que nós trabalhamos com plantas alimentícias silvestres, que são basicamente plantas que estão disponíveis de forma espontânea no ambiente. Então, o que é que faz com que determinadas plantas tenham um maior número de usuários ou um maior número de pessoas que as coletam para comercializar na feira? Ao mesmo tempo, entre os usuários, o que faz com que algumas plantas sejam mais consumidas do que outras? Essas são as perguntas que o nosso estudo tentou responder. E esse trabalho, ele também está em sintonia com a teoria socioecológica da maximização, mais especificamente com um dos modelos dessa teoria, que é o modelo de performance ambiental máxima. Basicamente, esse modelo prediz que as plantas que têm maiores chances de ingressar no sistema socioecológico são justamente aquelas que trazem um retorno máximo em relação aos seus atributos, ou seja, em relação aos fatores que a caracterizam. Por exemplo, se nós temos uma planta que pode ser caracterizada em termos de sua disponibilidade no ambiente, sabor, potencial nutricional, efeitos adversos, então a planta que tem mais chances de ser consumida vai ser justamente aquela que tenha um melhor resultado, considerando todos esses fatores em conjunto. Então, estando alinhado com essa ideia, o que nós fizemos foi pesquisar duas comunidades no município de Piaçabuçu, aqui em Alagoas. São comunidades rurais, a Fazenda Paraíso, que é um assentamento, e o Retiro, que é uma comunidade rural mais típica. E nós entrevistamos os informantes-chave, aquelas pessoas que têm o maior conhecimento sobre esses grupos e as pessoas que trabalham com a comercialização. Então, nós utilizamos a técnica da bola de neve, que é quando uma pessoa indica a outra, e basicamente eles indicavam os extrativistas, as pessoas que praticavam a coleta dessas plantas. E aí, para essas pessoas, nós elencamos uma série de variáveis, entre elas o sabor, o potencial nutricional, a disponibilidade da planta no espaço, ou seja, a quantidade de frutos que podiam ser encontrados no ambiente, né? Nós trabalhamos especificamente com espécies frutíferas, além da disponibilidade temporal, se aquele fruto daquela espécie estava disponível apenas em um mês do ano, em todos os meses do ano. Então as pessoas eram convidadas a dar pontos, a dar notas de 1 a 5. Usamos uma escala Likert e de acordo com o desempenho daquela planta
no atributo em questão. Nós também estudamos efeitos adversos, facilidade de coleta, enfim, uma série de atributos que caracterizam a planta. E aí nós calculamos as notas médias que essas plantas recebiam, considerando todos os entrevistados que mencionaram a planta, e fizemos alguns modelos estatísticos para verificar quais desses fatores explicavam melhor tanto o número de pessoas que usam a planta, o número de pessoas que comercializam a planta e, considerando apenas o grupo de usuários, a intensidade de consumo e a intensidade de comércio. Tá? Como resultados, nós obtivemos algumas coisas bem interessantes. Em relação ao número de usuários e em relação ao número de pessoas que comercializam, nós vimos que o principal fator que explica essas variáveis foi justamente a disponibilidade espacial, ou seja, as plantas que estão mais disponíveis no ambiente vão ser usadas e comercializadas por um maior número de pessoas, embora nós também tenhamos encontrado outras variáveis, no caso do número de usuários, por exemplo, o número de usos adicionais foi uma variável importante, enfim. E quando a gente vai falar das intensidades, tanto intensidade de consumo quanto intensidade de comércio, nós observamos um outro padrão. A disponibilidade perde espaço e ganha espaço o sabor. Ou seja, para que uma planta seja consumida por muita gente, ela precisa estar disponível. Mas entre aquelas pessoas que perpassam a barreira da disponibilidade, por exemplo, pessoas que moram em áreas próximas à ocorrência de certas espécies menos disponíveis, então a disponibilidade já não vai ser um problema. O que vai definir se as plantas vão ser muito ou pouco consumidas vai ser realmente o sabor. E aí tem uma questão interessante. Nós esperávamos que o potencial nutricional fosse uma variável tão importante quanto o sabor, que não aconteceu. E aí, muito provavelmente, isso se explica porque essas frutíferas silvestres, elas não são a base da dieta dessas comunidades. As comunidades têm como base alimentos que são adquiridos via compra, né? Arroz, feijão, trigo, ou mesmo via agricultura, embora o forte da comunidade seja realmente o extrativismo. Algumas famílias ainda trabalham com agricultura. Nesse caso, se a gente não está falando da base e sim de um complemento, essas famílias podem, de certa forma, se dar ao luxo de não demandar para consumo frutíferas que tenham um aporte nutricional elevado. Esse resultado seria diferente, muito provavelmente, se a gente estivesse falando em sociedades de caçadores e coletores, que são aquelas sociedades que dependem fortemente de recursos alimentícios silvestres. Estudos com forrageamento ótimo vêm mostrando que nessas sociedades o retorno energético, que seria o equivalente ao potencial nutricional, é uma variável muito importante para definir o que vai ser consumido por essas pessoas. Então, nós temos essa diferença básica em relação ao contexto do nosso trabalho. E outra coisa interessante é que a gente observou também as plantas que tiveram maiores médias quando a gente considerou todos esses atributos que eu falei para vocês: sabor, potencial nutricional, disponibilidade temporal, espacial, etc. E as plantas que tiveram maiores médias foram, em primeiro lugar, o genipapo, que é Genipa americana, e essa planta também tem adquirido destaque em outros estudos que nós estamos realizando aqui no estado de Alagoas. Depois dela tem o coco-piaçaba, que é justamente a planta que dá nome ao município de Piaçaba-Sul. Temos o cocoricuri e, além de outras espécies, como a própria aroeira, que é conhecida do ponto de vista comercial como pimenta rosa, e a aroeira, que é a D aí na figura, ela tem uma característica interessante, ela não é consumida localmente, é uma planta que o forte é o comércio, para atender demandas externas. E aí nós temos também uma espécie super importante localmente, que é o cambuí, o consumo da planta é in natura. E nós temos, por fim, a siriguela, que é a Spondys purpurea, um pouco mais conhecida, imagino, pela maioria de vocês. Basicamente, esses foram os nossos resultados. Nós vimos que realmente são resultados que estão em sintonia com a teoria socioecológica da maximização.
já que nós observamos uma série de variáveis que, em conjunto e de maneira integrada, explicam, né, o consumo e o comércio dessas espécies, e nós vimos que realmente é um retorno máximo desses atributos que vai levar ao maior ou menor consumo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a atenção no nosso trabalho aqui, como eu deixei a referência anteriormente no vídeo. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, é patricia.muniz@gmail.com. E é isso. Um forte abraço a todos.